Gente, o planejamento e o fluxo. A gente criou uma maneira de tirar do papel, aliás, botar no papel o nosso planejamento. Então, a gente criou um mapa de sessão, que foi quando a gente botou o nosso planejamento no papel. E aí saiu isso. O que a gente fez foi parar para pensar todas as etapas que aconteciam durante o nosso ensaio e anotar uma a uma para que a gente conseguisse visualizar melhor o que a gente estava fazendo e vendo em quais etapas a gente podia trabalhar para deixar elas um pouco menos complicadas. Então, eu vou passar por cima dessas 20 etapas que tem aqui, porque é muito longo, então eu vou explicar brevemente. E aí a gente vai continuar. Então, o primeiro passo é a orientação, que acontece antes mesmo dos pais chegarem. Quando a gente marca a sessão, a gente manda um e-mail, orienta os pais com algumas coisas que eles precisam saber sobre como vai ser o ensaio, e a gente faz algumas perguntas que a gente acha pertinente para nos ajudar a definir o que a gente vai usar naquele ensaio. Então, a separação dos materiais é no dia do ensaio. A gente chega no estúdio um pouco antes do cliente e começa a separar tudo aquilo que a gente sempre usa, independente da parte criativa. A gente separa as lentes que a gente vai usar, aquela maquininha que faz o barulhinho para ajudar o bebê a dormir, a gente pega tudo e deixa tudo à mão. Depois, a gente prepara o ambiente, aquece ele, umidifica da maneira necessária. E, então, a gente entra no planejamento da sessão, que é quando a gente define tudo aquilo que a gente gostaria de fazer com aquele bebê. Não necessariamente tudo aquilo que a gente vai fazer, mas a gente pensa todas as poses que a gente gostaria de fazer, se tudo der certo. Então, a gente vai nos materiais para as poses, que é a parte criativa, que aqui a gente começa a escolher as coisas que a gente quer usar, as cores, os acessórios, as texturas. A gente trabalha muito mais com textura do que cores, então a gente vai separando. E aí, a adequação da luz. Nossa luz é natural, mas ainda assim a gente precisa adequar ela para o resultado que a gente quer. E aí, a etapa número 7, o setup do equipamento, que é a última etapa que a gente tem antes do bebê chegar. Aí, então, chega o bebê, a gente conversa com os pais, recapitula um pouco daquilo que a gente já tinha falado lá nas orientações por e-mail e dá início na sessão. E a nossa etapa número 11, a fotometria, ela acontece o tempo inteiro. Como a gente trabalha com luz natural, a gente está sempre ajeitando a nossa luz. Entra uma nuvem, sai uma nuvem. Toda vez que a gente nota uma mudança, a gente ajeita o balanço de branco, faz a fotometria para que depois a pele do bebê esteja sempre mais homogênea possível para a gente editar. E, então, a gente entra aqui nas poses iniciais, poses secundárias, fotos com família, análise do bebê e poses nível 3. Isso tudo acontece junto. Essa é a parte flexível do nosso mapa. E a gente já vai explicar mais adiante como isso funciona. E aí, então, termina a sessão, a gente desaquece a sala, conversa com os pais, faz backup do material e já edita uma foto, porque a gente manda pelo menos uma no mesmo dia. E aqui, pessoal, a gente quer trazer para vocês um pouquinho mais dessas 4 etapas, esses 4 blocos de etapas, que a gente acha que isso aqui é o grande cerne de uma boa execução numa sessão de newborn, certo? E todo esse planejamento, gente, reflitam sobre ele para os negócios de vocês. Qual seria o melhor mapa do planejamento para executar o tipo de trabalho que vocês fazem? Eu acho que quando a gente se descobre nisso, as coisas vão ficando mais claras, a gente consegue corrigir ali o que precisa ser ajustado, enfim. E aqui, falando desses 4 blocos, quando a gente fala do planejamento da sessão, nem tudo acontece como a gente planejou, né? A gente está falando de bebezinhos, ser humaninhos, enfim, então estejam preparados para essas situações. E aqui eu trago 2 principais blocos de situações, onde tem 4 situações, certo? Se o bebê chegou dormindo, esse é o que a gente mais espera que aconteça, certo? Então, ele pode chegar num sono profundo ou num sono mais sensível, certo? Agora, se o bebê chegou acordado, ele pode estar calmo ou ele pode estar agitado. Se ele está agitado, a gente tem que aquietar ele um pouquinho, deixar ele mais calmo, enfim, para que aí aconteça o planejamento que está nessa situação. Mas esses são os 2 principais blocos e a gente vai falando deles aqui um pouquinho mais, certo? Quando eu falo de adequação de luz, o que é adequação de luz? Conheça a sua luz. Se vocês trabalham com newborn ou com outro estilo de fotografia e com luz natural, conheça os melhores horários que funciona a luz para o resultado que vocês querem chegar, certo? Se vocês têm um estúdio, saiba ali a partir do meio-dia até umas 3 da tarde eu não consigo fotografar, que o sol está um pouquinho mais duro. Então é muito importante conhecer e entrar nesse processo de conhecer as luzes e conhecer os horários onde elas funcionam melhor. E aqui a gente trouxe algumas comparações da nossa realidade que pode servir para vocês também. Aqui
a gente tem a primeira foto, que é o bebê posicionado sem filtro nenhum na janela. Então é a janela pura, a luz como ela vem, ela é uma luz um pouquinho mais dura, certo? Então a gente vê aqui um pouquinho, que perde um pouquinho de textura, sombras um pouquinho duras. E essa luz, quando ela está um pouco dura, ela pode descaracterizar um pouco o tom de pele do bebê, que é uma pele um pouco mais sensível. Então a gente, aqui no telão, não sei se a resolução fica tão boa lá atrás, mas nesse primeiro exemplo, ela tem um pouquinho mais de verde na pele, certo? E aqui, quando a gente aplica o voal na cortina, então o voal ele deixa a luz bem difusa, que é legal, certo? Aqui com um lençol. O lençol eu acho o resultado o mais interessante de todos para o resultado que a gente gosta de chegar. Porque ele dá uma maciada na luz, mas ele preserva os volumes de sombra. Eu acho que uma coisa muito bonita nas fotos, quando a gente consegue entregar tanta luz e tanta sombra. A sombra valoriza muito as nossas fotos. E aqui o último exemplo, que é o lençol mais voal. Se você quer uma foto um pouquinho mais lavada, um pouquinho menos carregada de cor, é uma forma interessante para se chegar nesse resultado. E a gente trouxe aqui, todas as fotos foram feitas com essa setagem na câmera. E, só para deixar uma frase aqui, que é do David Backstage, que ele fala, veja a luz, capture a luz, curve a luz e seja a luz. Então a luz, com certeza, ela é a base da nossa fotografia.